Continuando o nosso curso de programação em C, nesse primeiro tópico a gente vai ver hoje operadores. Então, na aula 3 a gente vai ver os operadores matemáticos, relacionais, lógicos e alguns exemplos. Operadores matemáticos. A gente vai usar os operadores matemáticos para fazer cálculos, como adição, subtração. A multiplicação a gente vai usar o asterisco, a divisão o barra e o resto da divisão o porcentagem. Então, a precedência dos operadores matemáticos é o resto, a divisão e multiplicação, primeiro, para depois fazer a adição e subtração. Alguns exemplos dos operadores, uma variável chamada soma, que vai receber os valores da variável n1 mais n2. Média, ela recebe, entre parênteses, a nota A mais a nota B divididos por 2. Se a gente não colocar o parênteses, pela precedência seria feita a divisão. Seria a nota B divididos por 2 para depois somar com a nota A. Por isso que a gente coloca entre parênteses. Criando uma variável resto igual 6 divididos por 2. 6 divididos por 2 vai dar 3, só que o resto vai dar 0. Então ficaria guardado na variável resto o número 0. Aqui uma expressão matemática da variável cálculo. Então a gente vai fazer primeiro a multiplicação e a divisão e sempre da esquerda para a direita. Então vai ficar 2 mais 4 vezes 2, 8, que vai dar 10, menos 10 divididos por 5, que vai dar 2, 10 menos 2, 8. Salário igual o valor que consta na variável salário vezes 1,5. Na variável compra, aqui tem uma outra expressão matemática que tem parênteses. Então sempre começa com parênteses, então vai ficar 4 divididos por 2 menos 1, vai dar 1. E 2 mais 3, 5. Aí depois faz a multiplicação e a divisão para depois fazer a soma. A gente também pode usar o incremento e decremento. No caso, o incremento seria conte mais, que é igual a conte igual conte mais 1. E o decremento conte menos, igual a conte igual conte menos 1. Escreva um programa que leia um número inteiro e apresente seu antecessor e seu sucessor. Nesse exemplo, a gente pode fazer duas formas. A primeira é gerando três variáveis. Então, a gente pode gerar três variáveis, n1 para o número digitado, n2 para o antecessor e n3 para o sucessor. A gente pede para o usuário digitar um número, guarda na variável n1 e pode fazer os dois cálculos aqui. N2, já que é o número antecessor, menos 1 na posição, e n3 é igual a n1 mais 1 na posição. Então, por exemplo, o usuário digitou 10. A gente vai colocar aqui 10 menos 1, o número anterior vai ser 9, e 10 mais 1, o número sucessor é 11. Aí imprimo na tela, o número antecessor é porcentagem N2 e sucessor porcentagem N3. É possível fazer também só com uma variável. Então a gente vai pedir para o usuário digitar um número, guarda na variável N1, e a gente vai fazer a conta dentro do printf. Então o número antecessor é, então a porcentagem dele vai puxar aqui entre depois da vírgula, N1 menos 1, e o sucessor N1 mais 1. O resultado vai ser o mesmo. Então, digitei o número 10, o número antecessor é 9 e o sucessor é 11. Nos dois casos, vai aparecer o mesmo resultado. Então, exemplo 2. Elabore um programa que receba 4 notas e calcula a média aritmética entre elas. Então, a nota ela pode ser um número com decimal. Então, ela tem que ser do tipo float. Só passando o caso das bibliotecas que eu expliquei na última aula. Então, estou incluindo essas três bibliotecas para não dar problema na hora de executar o programa. Criei aqui quatro variáveis de tipo float, n1, n2, n3, n4, e também tipo float a média. As quatro notas, né? Vou guardando n1, n2, n3, n4 e vou fazer o nosso cálculo da média. Então, média é igual, entre parênteses, a soma das quatro notas, fecha parênteses, divididos por 4. Aí, no final, eu imprimo a média das notas. Como é float, aí a gente tem que usar a porcentagem f, usando 0,2, que ele vai aparecer depois da vírgula duas casas decimais. Então, o resultado digitando quatro números, 6, 7, 9 e 10, dividindo a soma desses quatro números por 4, vai dar o resultado 8. Operadores relacionais. Na criação de programas, a gente vai, às vezes, precisar comparar uma variável com outra variável, ou uma variável com algum número, ou com alguma letra, algum caractere. Então a gente pode usar esses operadores relacionais. Então a gente tem o maior e o menor. O igual a gente vai usar dois sinais de igual.
maior ou igual, a gente vai usar esse sinal, menor ou igual, e o diferente, exclamação igual. Nesse exemplo, a gente vai verificar se a variável a é maior que 5. Normalmente esses operadores relacionais vão estar dentro de uma estrutura de condicional ou de repetição, que a gente já vai ver nos próximos slides. A gente pode comparar se b é menor que 5, se a é igual a 1, se a maior ou igual a 6, se b menor ou igual a 7, ou se a é diferente que b. Operadores lógicos. Então, a disjunção é quando a gente tem duas condições e pelo menos uma delas tem que ser válida para a gente executar um conjunto de instruções. A conjunção, essas duas condições têm que ser verdadeiras para que o nosso programa execute o código de instruções. E a negação, eu inverto o valor de uma variável que era verdadeira para falsa e de falsa para verdadeira. Então aqui no exemplo, a maior que b ou c maior ou igual a 50. Então assim, vamos dizer que o usuário digitou a, b e c. Então a gente vai comparar se o a é maior que b. Se essa condição for verdadeira, vai executar o que a gente colocar nas próximas linhas do programa. Caso ela não seja verdadeira, mas essa segunda seja, que C for maior ou igual a 50, ela vai executar o mesmo conjunto de instruções. Uma ou outra tem que ser verdadeira ou as duas. Se as duas forem falsas, a gente não executa o conjunto de instruções na sequência. Quando a gente usa a conjunção, as duas condições têm que ser verdadeiras para executar o conjunto de instruções. Então, por exemplo, se A maior que 10 e A menor ou igual a 30, então se A ficar entre 11 até 30, eu vou executar o conjunto de instruções. Se não for, eu não faço nada. Tá? O programa não vai fazer nada. Caso eu digite um caractere na variável f, o caractere que eu digitei for diferente que m, ele vai executar uma instrução. Se for igual, ele não faz nada. Aqui uma outra variável a, se a for maior ou igual a 10, né? Então a gente pode usar também o maior ou igual para verificar se o número digitado for atribuído à variável a, se ele é maior que 10, segue a instrução do programa, senão não faz nada. Aqui na tabela de verdade, você tem um quadro assim para verificar quando vai ser falso e quando verdadeiro. Então, por exemplo, se as duas condições forem verdadeiras, na disjunção, que é no ou, ela vai ser verdadeira. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, no ou ela vai ser verdadeira. Se as duas forem falsas, é uma condição falsa. Então entra aqui naquele exemplo. Se o A não for maior que B, ela fica falsa. E se C não for maior ou igual a 50, ela fica falsa também. Então ela seria um resultado falso e ele não executa a instrução na sequência. No caso da conjunção, para que a conjunção seja verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, ó, se uma delas for falsa ou as duas falsas, ela vai resultar em todas falsas. Só se as duas condições forem verdadeiras, que ela resulta em verdadeira. Então, por exemplo, ele só vai executar o conjunto de instruções do programa se A for maior que 10 e também A for menor ou igual a 30. Qualquer uma das condições não for verdadeira, então, por exemplo, aqui, ó, se uma das condições não forem verdadeiras, ele vai resultar em falso. E aqui a negação, você inverte o valor, trocando o valor de P. Então, V vai virar F, V fica F e F vira V. Tá? Então ele vai fazer a troca do valor da variável ou da condição. Elabore um programa que peça ao usuário digitar o número inteiro. Caso o número digitado for acima de 50, então ele não pode ser 50, ele tem que ser acima de 50. Até 100, contando com o número 100, imprima o número. Peço para o usuário digitar um número inteiro e eu vou gravar na minha variável número. Aí que na próxima aula a gente vai verificar a estrutura de condição, mas só para vocês verem os operadores relacionais. Então aqui, se o número que eu digitei for menor ou igual a 50, ele vai imprimir na tela esse texto. Então, por exemplo, pedir para o usuário digitar 30. É menor ou igual a 50? É. Então o programa vai executar esse trecho. Se ele digitar, por exemplo, 70, vai ser verificado aqui na minha condição. 70
é menor ou igual a 50? Não, é falso. Então ele não executa o que está na sequência. Na execução abaixo, se o número for maior que 50 e também o número é menor ou igual a 100, executa esse trecho do programa. Então vamos lá, digitei 10. 10 é maior que 50? Não, aqui é falso. E também 10 é menor ou igual a 100? É verdadeiro. Então aqui é falso e aqui é verdadeiro. Vemos lá na tabela verdade, um é verdadeiro e o outro é falso. Então aqui na conjunção ele vai ser falso. Não vou imprimir essa sequência do código. No exemplo eu digitei 75, voltando para o código. 75 é menor ou igual a 50? Não. Então ele vai pular essa linha. 75 é maior que 50? Verdadeiro. Então essa condição recebe o Vzinho. O número é menor ou igual a 100? Verdadeiro. Então, verdadeiro na conjunção verdadeiro, voltando na tabela, verdadeiro e verdadeiro, retorna um valor verdadeiro. Então aqui ele vai imprimir o número digitado tem valor acima de 50 e até 100. Aparece aqui no terminal. Se eu digitar menos 40, então a gente volta para o programa. Menos 40 é menor ou igual a 50? É, então ele vai digitar esse código. Menos 40 é maior que 50? Falso. Só que aqui é conjunção. Se uma das duas for falsa, essa instrução aqui vai ser falsa, então a gente não vai imprimir. O número é menor que ou igual a 100? É. Então ficou falso, verdadeiro. Vendo na tabela verdade, falso com verdadeiro é falso. O usuário digitou 200. Não apareceu nada na tela. Porque no código, 200 é menor que 50? Não. 200 é maior que 50? É, verdadeiro. E também o número é menor ou igual a 100? Não, é falso. Então, verdadeiro com falso, na tabela verdade, ele é falso. Então, por isso que o programa não retornou nada. Ele simplesmente finalizou sem nenhum print na tela. Exemplo 4. Crie um programa que peça o usuário digitar sim ou não, né, S ou N maiúsculo. Enquanto o usuário não digitar corretamente, solicite novamente que digite S ou N e depois imprima a resposta. Se ele não digitar um número ou qualquer outra letra, o programa vai ficar repetindo até ele digitar ou sair do programa. Então aqui no nosso programa eu vou criar uma, uma variável tipo char de resposta, né? Porque vai ser um caractere S ou N maiúsculo. Aí eu peço para os usuários digitar as letras para continuar e coloco nessa variável. Eu coloquei um comando systemcls que ele está da biblioteca stdlib.h. Então esse comando aqui ele vai limpar os dados que o usuário digitar. Tá? Então para não ficar muito texto na tela, então o usuário não quer digitar S ou N, ele fica digitando várias coisas. Quando ele digitar a primeira e não for certo, o sistema vai apagar na tela o que ele digitou e ele faz novamente a pergunta. Muito texto na tela, você pode usar esse comando. Apresentando aqui o comando de repetição while, então qual que é a nossa condição aqui? Se a resposta for diferente que S, aí a gente coloca como aspas simples aqui o caractere S, e também a resposta for diferente que N, então assim, essas duas condições têm que ser verdadeiras para que o meu comando de repetição continue perguntando. Se elas forem falsas, se uma delas for falsa, então ele digitou S. Aqui a resposta. Se ele digitar S, S é diferente que S? Não. Aí o programa passa para a próxima linha, digitando informando o que o usuário digitou. Se ela for N, N é diferente que N? Não. Qualquer outro caractere, qualquer outra letra, número, sinal gráfico que o usuário colocar, ele vai ficar dentro desse comando. Ele vai ficar repetindo até o usuário colocar certo ou fechar o programa. Então vamos fazer o teste. Digite S ou N para continuar. Eu vou digitar S. Ó, ele apagou na tela porque eu coloquei dentro do meu comando de repetição, eu coloquei o systemcls, que é para ele apagar tudo enquanto ficar essa estrutura de repetição na tela. Colocou sim, aí imprimi a resposta.
Vamos dar um F11 de novo. Agora eu vou colocar a letra H. Quando eu coloquei a letra H, ele ficou dentro do comando de repetição. H é diferente que S? É verdadeiro. E também H é diferente que N? Verdadeiro. Então, quando as duas são verdadeiras, ele executa o conjunto de instruções. Aí ele vai pedir novamente para o usuário digitar. Vou digitar G. Não digitou? Ele guarda, vai apagar da tela aqui os dados que o usuário digitou e volta aqui. O H é diferente que S? É diferente que N? Também. Então ele continua fazendo o bloco de repetições até o usuário digitar o que eu quero. Vou fazer um teste, vou colocar N minúsculo. Ó, ele não aceita, porque eu não coloquei no código que também poderia ser N minúsculo e S minúsculo. Então vou colocar N maiúsculo. Fechou, a resposta digitada foi N. O que a gente podia incluir, a gente pode incluir mais de duas condições. Então, por exemplo, vamos colocar resposta diferente ou igual, aspas, S minúsculo. Vamos colocar mais uma condição, entre parênteses, resposta é diferente ou igual, é exclamação ou igual, aspas, N minúsculo. E dou um F11. Agora o sim ou não eu posso colocar letra minúscula, então vou colocar o N minúsculo. A resposta digitada foi N. Vamos colocar S minúsculo também. A resposta digitada foi essa. Então, assim, eu coloquei 4 condições. Qualquer caractere que eu digitar for diferente que S maiúsculo, N maiúsculo, S e N minúsculo, a gente vai ficar nesse comando repetição até o usuário colocar certo. Esse foi o final da nossa aula 3. Nas próximas aulas a gente vai fazer lista de exercício e uma revisão. Então, até o próximo vídeo.